Boa noite. Vamos começar então a nossa última aula da Semana de Cristo Rei, dessa semana de preparação para a solenidade de Cristo Rei, em que nós vamos refletir sobre o tema da disposição ao martírio. Nós escolhemos finalizar esta semana com esse tema, que é uma característica central da espiritualidade de Cristo Rei. Nós viemos nos preparando, nos forjando, nos formando nesta espiritualidade e agora chegamos à vivência desta grande festa. Podemos com Cristo, com a Igreja, celebrar este mistério da realeza social de Cristo, do reinado, que também é um reinado social, do Divino Redentor. Então vamos agora refletir sobre o que é esta disposição interior para a entrega total a Cristo. Mas antes de fazê-lo, antes de entrar no tema especial da aula, vamos nos colocar na presença de Deus. Oferecer este momento que vamos começar a Cristo, nosso Rei. Abrir-nos à ação dele neste momento. Vamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, lembremos que estamos diante da santa presença de Deus. Adoremos. Meu Jesus misericordioso, meus pecados são mais numerosos que as gotas de sangue que derramastes por mim. Não mereço pertencer ao exército que defende os direitos de vossa Igreja e que luta por vós. Quisera nunca haver pecado, para que a minha vida fosse uma oferenda agradável aos vossos olhos. Lavai-me das minhas iniquidades, limpai-me dos meus pecados. Por vossa Santa Cruz, por minha Mãe Santíssima de Guadalupe, perdoai-me. Não tenho sabido fazer penitência de meus pecados, por isso quero receber a morte como um castigo merecido por eles. Não quero lutar, nem viver, nem morrer, senão por vós e por vossa Igreja. Mãe Santa de Guadalupe, acompanhe em sua agonia este pobre pecador. Concede-me que meu último grito na terra e meu primeiro canto no céu seja Viva Cristo Rei. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, todos os dias a gente tem tido uma resposta muito boa daqueles que vêm assistindo as nossas lives, as nossas aulas vêm se formando na espiritualidade de Cristo Rei, e é muito comum que as pessoas venham nos perguntar de onde você tirou essa oração, uma oração muito bonita, eu posso ter acesso a essa oração. Então, eu já vou adiantando essa oração que nós acabamos de responder, essa belíssima oração que nós escolhemos para fechar a Semana de Cristo Rei, para a última live da Semana de Cristo Rei. Essa oração ela foi composta, foi escrita de próprio punho pelo beato Anacleto Gonzalez Flores. Esse cristeiro, nós refletimos um pouco sobre a biografia dele na live de quarta-feira sobre a vertente apostólica. E essa oração foi escrita por ele. A gente sabe que o Anacleto, no final da vida dele, ele foi chefe civil do exército cristeiro na sua região. E ele escreveu, então, essa oração para entregá-la, para que ela fosse rezada pelos cristeiros que estavam hierarquicamente submetidos a ele, que ela fosse rezada nos acampamentos cristeiros. Então, essa é uma oração com a qual muitos mártires, alguns milhares de mártires, se prepararam, se forjaram para entregar sua vida. Anacleto escreveu esta oração para que os cristeiros a rezassem ao final do rosário. Essa é uma belíssima passagem da história da Igreja cristiana. Os cristeiros nos acampamentos tinham uma vida de oração, uma rotina de oração. Eles tinham a missa pelo menos semanal, quando possível diária, meditações, a reza do Santo Rosário, a reza dessa oração, composta pelo beato Anacleto Gonzalez Flores. Eu tenho aqui um busto
do Beato Anacleto Gonzalez Flores, feito por um amigo daqui de Belo Horizonte, que fica aqui no meu altar pessoal, que me acompanha na minha vida e que está nos acompanhando aqui nessa nossa live. Então ele escreve essa oração belíssima para preparar, forjar mártires. E a aula de hoje, assim como a aula de quarta foi sobre a vertente apostólica, mas com um enfoque na biografia e na vida do Anacleto Gonzalez Flores, aquela aula foi um voo panorâmico sobre a biografia do Anacleto. Hoje a nossa aula vai se basear num artigo escrito por ele. A gente viu na última aula que o Beato Anacleto Gonzalez Flores tinha jornais, um dos meios de apostolado que ele usava na sua militância eram jornais. E aí, quando ele morreu, ele morre em abril de 1927, ele é martirizado. 2 anos depois, 3 anos depois, seus alunos resolvem então fazer uma coletânea dos principais artigos escritos por eles nesses jornais, em que ele era um faz-tudo, ele era ao mesmo tempo criador do jornal, dono do jornal, editor-chefe, era repórter, era colunista, fazia o editorial, escrevia vários artigos para o jornal. Coletaram os principais artigos dos jornais que ele publicou, fizeram uma coletânea e publicaram em forma de livro, coletando esses artigos. Publicaram nesse livro, eu tenho uma edição dele aqui, e que ficou intitulado com este nome, O Plebiscito dos Mártires. Esse título do livro, que tem vários artigos do Anacleto Gonzalez Flores, esse título eles pegaram de um artigo que é provavelmente o principal artigo do Anacleto. É um artigo em que ele consegue, em poucas páginas, 2, 3 páginas, resumir toda a teoria dele, o pensamento social e político que ele tinha a partir da realidade que ele vivia. Ele consegue resumir de forma magistral nesse artigo, Plebiscito dos Mártires. E a nossa aula, então, vai ser baseada, vai seguir este roteiro que o Anacleto Gonzalez Flores colocou nesse artigo. Vai ser um repassar esse artigo. E aí, no final da aula, a partir das ideias que o Anacleto teve, eu quero fazer um convite a vocês, apresentar a proposta que eu e o Diego, mais uma equipe que nos está auxiliando, queremos fazer para vocês um convite para vocês que participaram da Semana de Cristo Rei e querem se forjar na espiritualidade de Cristo Rei. O Anacleto então começa o Plebiscito dos Mártires, esse artigo, ele começa refletindo sobre, ele além de tudo que ele fazia, ele também era professor de história, era um historiador muito culto, de fato. Todas as obras dele são permeadas por esse conhecimento histórico que ele tinha. Ele começa então refletindo sobre o fato de que o Estado antigo, o Estado da Idade Antiga, de antes de Cristo, invariavelmente era um Estado totalitário. Os antigos, os pagãos, não conseguiam oferecer uma resistência eficaz, eficiente contra o poder do Estado para defender a sua própria liberdade. O Anacleto, inclusive, põe o exemplo de Platão e Sócrates, 2 homens inteligentíssimos, os mais inteligentes de sua época, que viviam, inclusive, num contexto de um Estado democrático, viviam na Grécia, a democracia grega, mas não conseguiram impor limites à ação do Estado. De fato,
Sócrates morre por uma condenação do Estado. Morre por uma sentença injusta e nem ele, pela inteligência, por mais que fosse inteligente, não conseguiu entender que, para ordens injustas, ainda que emanadas por uma autoridade legítima, essas ordens não devem ser cumpridas. Então, a própria democracia grega, por mais que fosse o que havia de mais avançado na época, ainda não tinha conseguido estabelecer as garantias necessárias para fazer com que os direitos mais naturais, os direitos mais essenciais da pessoa humana fossem respeitados. E, por outro lado, quando a gente vai olhar o Estado cristão, já da era cristã, após a vinda de Cristo, a gente vê que, de fato, os cristãos conseguem estabelecer uma barreira, uma resistência à ação do Estado. O Estado cristão já é um Estado limitado, já tem uma natureza de um Estado limitado. E o Anacleto, então, pega esses dois fatos históricos e se pergunta por quê. Por que o Estado pagão, por mais eficiente e evoluído que fosse, não consegue a ser limitado na sua ação? É invariavelmente totalitário. E por que o Estado cristão, então, tem esta barreira na sua ação? E o Anacleto acha a resposta. Explicita essa resposta no plebiscito dos mártires. Segundo o Anacleto, é a existência dos mártires que é a barreira para o exercício totalitário, o desrespeito à liberdade pessoal de cada cidadão. São os mártires, os grandes, o símbolo maior para o Estado que dizem: epa, aqui há um limite para a sua ação. Até aqui você pode vir. Além disso, não passarás. São os mártires que, com a entrega da sua vida, dizem aquilo que há de mais essencial em mim, que é a minha fé em Cristo, que é a minha fé no Deus Salvador, em Cristo Rei e Redentor. Nisso, o Estado não pode intervir. Sobre isso, o Estado não tem ingerência. E por mais que tente, por todos os métodos, até pelos métodos mais violentos, o Estado não pode decidir por mim. Esta é uma decisão que eu preciso fazer. Ainda que nisto eu gaste a minha própria vida. O Anacleto vai dizer de uma forma belíssima que, se na Roma antiga exigia-se dos cidadãos que usassem togas, então os cidadãos, aqueles que conduziam a vida social, que levavam o Império Romano para este rumo ou para aquele rumo, os líderes sociais, eles se distinguiam porque usavam uma roupa especial, uma toga branca. Era a forma de distingui-los, de dizer que estes são aqueles que conduzem a sociedade, definem os rumos da sociedade. São os de toga branca, isso no Império Romano. O Anacleto vai dizer então que no nosso contexto social, histórico e político, não é mais a toga branca que define quem irá conduzir os rumos da nação, os rumos da sociedade, mas é uma toga manchada de sangue. É uma toga ensanguentada, é a toga dos mártires, daqueles homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas dos mais diferentes contextos, classes, idades, mas pessoas que guardam entre si um padrão. Todos eles se decidiram a entregar-se até a última gota de sangue a Cristo.
Todos eles fizeram uma decisão fundamental a partir dos seus próprios fundamentos por Cristo. E não estão dispostos a se demover desta decisão. Se decidiram da forma mais completa e integral possível. São essas pessoas, segundo Anacleto, no plebiscito dos mártires, que definirão os rumos da nossa nação. São os mártires, a linha de frente, que vai conquistando para Cristo Rei a sociedade. E por sociedade a gente deve entender os corações, as pessoas, os indivíduos. Então, são os mártires que conquistam corações para Cristo Rei, mas também as famílias, os corpos intermédios, as associações, os movimentos, as empresas, os partidos, os clubes. São os mártires que conquistarão essas estruturas sociais para Cristo Rei. E são os mártires que conquistarão o Estado também para Cristo Rei. Que farão esse empreendimento de conquista. São a linha de frente desse exército de Cristo Rei que vai avançando. São os mártires. Pois bem, belíssimo. Belíssimo porque o Anacleto viveu isso. Sentiu na pele isso. Ele foi um dos milhares de mártires que entregaram a sua vida por Cristo Rei. Que conseguiram, no momento da decisão final, no momento em que estavam diante do pelotão de fuzilamento, reafirmar a sua entrega por Cristo Rei. Naquele momento em que estão no limbo de entrar na eternidade, o Anacleto disse: eu morro, mas Deus não morre, viva Cristo Rei. E morre com o santíssimo nome de Cristo nos lábios. Belíssimo. Ele se forjou, se formou até estar disposto a fazer esta entrega. E esta sua coragem, esta sua tomada de decisão por Cristo, o fez ser reconhecido hoje, quase 100 anos, há mais de 90 anos de sua morte, ainda é colocado como exemplo. Ainda hoje nós olhamos para Anacleto e dizemos: eis um exemplo de um homem integral. Ainda hoje a ação do Anacleto tem repercussões. Ainda hoje, porque foi um mártir, porque era um togado de sangue, porque entregou o seu sangue. Hoje o Brasil de hoje, 24 de novembro de 2019, vive um contexto histórico muito específico. Nós estamos num momento histórico muito singular. Primeiro, a gente está no fim. A gente viveu um processo de decadência profunda, de degradação social profundíssima. Isso já de décadas. É um processo de decadência, de degradação, que está chegando no seu ponto mais baixo agora. E foram décadas em que esse processo foi sendo construído. Décadas e décadas. Nunca houve na história do Brasil, e o maior símbolo desse processo de degradação é isso, nunca houve na história do Brasil uma crise tão profunda. Esta é a crise, primeiro é uma crise total, completa, porque é uma crise, primeiro, econômica, mas também é uma crise social, política, moral e religiosa. Em todos os âmbitos da vida brasileira, nós vivemos uma crise em seu estágio mais acelerado. Nós vivemos o recrudescimento de uma grande crise.
E uma crise que, se fosse separada em cada área, já seria gravíssima, mas acontece em todas as crises. A crise econômica, política, social, moral e religiosa acontecem todas ao mesmo tempo. Então, é a pior crise da nossa história. De 500 anos de história, nós estamos na pior crise. Esse processo de degradação causou isso. Profunda crise. Basta olharmos à nossa volta. Os sinais estão claríssimos. Nunca, se formos pegar só um exemplo pequeno da corrupção, nunca se encontrou na história da humanidade um caso de corrupção que fosse maior em valores do que os descobertos pela Lava Jato. Só isso já é um exemplo dessa profunda crise que a gente vive. Um pequeno exemplo, mas que é só a ponta, esse problema da corrupção, é só a ponta do iceberg, que revela uma crise ainda muito mais profunda, ainda muito pior. Esse é o momento histórico que nós vivemos no Brasil. No ano passado, em 2018, os brasileiros, a sociedade brasileira auto-organizada, sem interferência externa, sem interferência de grupos, elites, a sociedade, o povo brasileiro, se auto-organizou e decidiu dar um basta nesse processo que julgou a nação brasileira nessa degradação e nessa crise profunda, nessa crise total. 2018 foi o ano em que o Brasil deu um basta. O povo brasileiro disse um sonoro não a esse processo que estava acontecendo. Por meio da eleição do presidente da República. Agora, se 2018 foi um ano deste basta, de dizer, espera, nós queremos um outro caminho. Não queremos mais trilhar este caminho de degradação que nós estamos trilhando. Queremos mudar. Se 2018 foi o ano de dizer isso, 2019 é o ano que nos demonstra um fato. Claro. Ter tomado essa decisão em 2018, ter dado esse tiro no escuro, ter apostado todas as fichas em 2018 numa opção para nos arrancar desse processo de degradação moral, não basta. É preciso, além de tomar esta decisão, é preciso consolidar esta decisão. Confirmar e consolidar, tornar sólida essa decisão. Como fazer isso? 2019 nos faz esse questionamento, nos faz essa pergunta. Demonstra que, sozinho, o presidente da República não conseguirá consolidar este processo de mudança. Por mais que tenha boa vontade, por mais que seja sincero nos seus propósitos, ele não conseguirá confirmar esta mudança. É preciso que a sociedade brasileira se envolva. É preciso que a sociedade brasileira tome a frente desse processo, a dianteira deste processo, e se envolva nesta mudança. Arranque o Brasil dessa crise, desse processo de décadas de construção de uma degradação econômica, social, política, moral e religiosa. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de tirar o Brasil. O Bolsonaro, nem se fosse São Luís IX, rei da França, foi provavelmente o maior político que já existiu, nem se ele fosse São Tomás Moros, patrono dos políticos, ele conseguiria sozinho tirar a sociedade brasileira desta profunda crise. Somos nós, eu e você, organizados, auto-organizados, que conseguiremos fazer isso. E como fazer isso? 2020, o próximo ano, o ano que está quase se iniciando, daqui a pouco mais de um mês se iniciará, será a grande oportunidade histórica de consolidar esta mudança.
É em 2020 que nós vamos dizer, se mudamos a estrutura de cima, queremos agora mudar toda a estrutura. Mudamos a estrutura por cima, agora queremos mudar por baixo, na sua base. Então, mudamos o presidente da República, mas queremos mudar também os prefeitos, os municípios, as câmaras de vereadores. Precisamos dessa pressão dos dois lados, essa pressão pela mudança. E 2020 é a oportunidade histórica de fazer. Se o Bolsonaro não conseguirá fazer isso sozinho. Se nós, ainda que ele queira, ele não conseguirá. Se nós não conseguirmos fazer isso, por mais que queiramos, não nos empenhemos, não tenhamos uma ação eficaz para conseguir consolidar esse processo de mudança, nós, primeiro, teremos perdido uma oportunidade excepcional de fazê-lo, a grande chance histórica de fazê-lo. E mais, não é que a gente vai voltar ao ponto em que a gente estava em 2018. Não é que a gente vai voltar, dar um passo atrás. Não. Nós vamos dar muitos passos à frente, só que rumo ao abismo. Nós vamos cair no abismo. Porque esse sistema podre que criou esta degradação social, que criou esta degradação moral, primeiro está com um ódio visceral. Porque perdeu o poder. Porque esperavam que o resultado do seu trabalho, que vinha sendo construído em décadas, desse processo, os permitiria estar no poder durante décadas, exercer o poder durante décadas. O Lula, quando seu primeiro mandato em 2002, em um dos seus discursos disse: o nosso projeto de poder é um projeto de poder a longo prazo, é um projeto de poder de 50 anos, 5 décadas. Eles planejavam estar no poder durante 50 anos. Essa era a perspectiva. E não conseguiram ficar nem 15 anos no poder. Nem 15 anos. Então eles estão profundamente decepcionados. Estão com ódio, porque é o projeto no qual desempenharam a própria vida que foi destruído. Mas aí ainda há um outro ponto. Eles aprenderam com os erros que cometeram, que fizeram com que eles caíssem. Eles aprenderam com esses erros. Agora que o Lula saiu da cadeia, mesmo nas entrevistas que ele deu ainda preso, ele disse claramente: nós aprendemos com os erros e quando voltarmos ao poder, porque eles não colocam nenhuma condicional, nem é se voltarmos, eles têm certeza que vão voltar. Quando voltarmos ao poder, vamos corrigir esses erros. Vamos dominar ainda mais a imprensa, vamos subjugar ainda mais o povo, para que não haja nenhuma possibilidade de reação. Para que não haja nenhuma possibilidade de reação. Basta ver, por exemplo, o que está acontecendo hoje no Chile ou na Argentina. No Chile, um governo que vinha sendo construído, um processo sadio de política vinha sendo construído, começou a deteriorar já há algum tempo, já há alguns anos, deteriorando, num processo de degradação, e agora a esquerda tenta assediar, está assediando o poder. Tenta de toda forma assumir o poder. E da forma mais radical possível. Porque havia um sistema fraco, ainda que bom, mas fraco, no Chile. E na Argentina, eles tomaram uma decisão parecida com o que a gente tomou em 2018, eles tomaram em 2016, expulsaram o kirchnerismo, o peronismo do poder, mas o Macri não conseguiu. A sociedade argentina, aqui a gente tem que dar nome aos bois, não é culpa só do Maurício Macri, é culpa também dele. Mas a sociedade argentina não conseguiu fazer isso que nós vimos que é necessário que no próximo ano a brasileira faça. Ela não conseguiu tomar a decisão
tomar as rédeas do processo de consolidação desta decisão. Eles tiveram essa oportunidade, mas não conseguiram consolidar a decisão que tomaram em 2016. Então, nós já tomamos a decisão em 2018, precisamos consolidá-la. E agora, o kirchnerismo está voltando ao poder e o presidente eleito já disse que a sua primeira proposta será avançar com a legalização do aborto. Se a Cristina Kirchner, nos seus mandatos passados, tinha uma relação de idas e vindas complexa com a questão da defesa da vida, com a questão do aborto, agora eles já estão decididos. Eles voltaram 1000 vezes pior do que já eram. Estão muito mais agressivos. Estão muito mais... estão decididos a fazer avançar a sua agenda de toda forma. E isso no Brasil vai acontecer de uma forma ainda pior, por causa da importância global do Brasil. A nível internacional, a cultura da morte perdeu muito com a vitória do Bolsonaro aqui no Brasil. Perdeu muito. O Brasil é um país de relevância internacional. Da América do Sul, da América Latina, é o país de maior relevância do continente da América Latina. Então, há um interesse, inclusive internacional, para que essa decisão pela mudança não se consolide. Não se consolide. Então, aqui vai ser ainda mais forte do que na Argentina. Então, estamos chegando ao momento, uma chance, uma oportunidade histórica, e só nós que vamos conseguir aproveitar essa chance, essa oportunidade. E como fazer isso? Como conseguir fazer com que corações, famílias e o Estado se reorientem no sentido de consolidar a decisão por essa mudança? A chave, a resposta, está no plebiscito dos mártires. Nesta ideia de que só pessoas decididas, dispostas a entregar a sua vida a Cristo, que podem mudar os rumos sociais. Sociedade aqui são as pessoas, o Estado, os grupos, as famílias, a sociedade como um todo. Só pessoas, só mártires neste sentido. Pessoas forjadas nessa disposição à entrega. O martírio de sangue, ao qual Anacleto foi chamado, e muitos, milhares de cristãos foram chamados, é uma oportunidade para poucos. Hoje é uma oportunidade que não se apresenta para nós. Oportunidade para poucos. Mas há um tipo de martírio, uma natureza de martírio, que fará, para a qual todos nós estamos chamados. Todos nós, neste sentido, podemos ser mártires. É o martírio branco. Essa expressão usada pelo Papa Bento XVI. É o martírio branco. Do dia a dia. De sacrificar as pequenas coisas da vida, o conforto, a boa fama, não ser ridicularizado, alguma amizade. De sacrificar essas pequenas coisas por causa de nossa entrega a Cristo. Esses desafios que a vida nos oferece. De superá-los. Esse é o martírio branco. A esse todos nós estamos chamados. E só a vivência cotidiana, rotineira, diária deste martírio é que fará com que nós consigamos mudar os rumos do país, consolidar este processo de mudança, essa decisão de 2018. É só se vivermos essa disposição, de estarmos formados nessa disposição. Então, nós precisamos nos forjar para chegar a isso. Se a gente for rever a vida do Anacleto,
Se a gente for estudar a biografia dele, a gente viu, é muito claro, qualquer um consegue ver que a vida dele foi como toda uma preparação. Cada evento da vida dele era uma preparação para este momento final, que foi sua entrega a Cristo por meio do martírio de sangue. Ele se formou, ele se forjou nas mãos de Cristo Rei, o divino forjador, o divino ferreiro, o divino oleiro. Ele foi se moldando um mártir. Nós, ainda que não estejamos chamados ao martírio de sangue, para viver a entrega cotidiana do martírio branco, precisamos também nos forjar na mão de Cristo Rei. Deixar com que Ele molde em nós este mártir, este homem disposto, esta mulher, dispostos a entregar a vida pela causa do reino, a vida pela realeza de Cristo. Que a partir deste encontro com Ele se decidam por Cristo, por atuar por Ele. Pois bem, o Anacleto teve na sua vida oportunidades que ele aproveitou de se forjar, de se formar. Ele teve contato com pessoas também forjadas nesse estilo, também forjadas nesse sentido, e assim ele foi se formando. Ele teve grandes mestres, grandes personalidades que o foram formando por Cristo e em Cristo. Cristo usou destas ferramentas para forjar no Anacleto Gonzalez Flores um mártir, o mártir de Cristo Rei. Hoje, infelizmente, por várias razões que pelo tempo a gente não consegue olhar com detalhe, mas por várias razões a gente não consegue ter este contato com pessoas que nos precederam e que tomaram essa decisão. Alguns poucos podem conseguir. Alguns poucos têm fácil acesso e convívio com pessoas que são mártires, neste sentido. Pessoas dispostas a entregar a vida inteira por Cristo. Mas a grande maioria de nós não. A geração que nos precedeu renegou esta decisão, em sua grande maioria. Claro que existem honrosas exceções, mas em grande maioria, a geração que nos precedeu imediatamente é justamente a geração que construiu essa degradação. Então, esta ferramenta, Cristo Rei não tem para nos forjar, para nos formar. Só que nós estamos num momento ímpar, singular da história. Ou é agora ou é nunca. E a gente fica meio que perdido. Fica perdido sem saber como fazer. Porque a gente não tem essa referência que o Anacleto teve na sua época. Então, é neste sentido de forjar pessoas dispostas a se entregar por Cristo, que eu e o Diego pensamos, estruturamos uma iniciativa que é o que a gente quer oferecer para vocês hoje, no final desta Semana de Cristo Rei. Pensando nisso, em entregar nas mãos de Cristo Rei uma pequena, simples, imperfeita ferramenta para que ele forje hoje no Brasil do século XX mártires. Neste sentido, pessoas dispostas a entregar a sua vida por Cristo no dia a dia, no cotidiano, na rotina. Não queremos dizer que nós somos perfeitos, os santos, os justos, aqueles que já estão dispostos a entregar ao martírio, que abrimos o peito e diremos viva Cristo Rei a qualquer ameaça à nossa vida. Não. Nós temos consciência da nossa imperfeição e da nossa fragilidade. Mas queremos entregar nas mãos de Cristo Rei para que Ele, o divino oleiro, forme em nós isso que Ele formou no Anacleto. Faça em nós a mesma coisa que Ele fez no Anacleto. Porque o Anacleto também era um ser humano frágil,
pecador, fraco, imperfeito, mas conseguiu o que conseguiu porque se abriu à forja de Cristo, ao molde que Cristo fez nele. Nós queremos, então, oferecer uma iniciativa aos católicos brasileiros para que se forjem e se formem nesse sentido. Uma pequena ferramenta nas mãos do Divino Ferreiro, de Cristo, que vai forjar nesta pátria homens e mulheres decididos por Cristo e, portanto, capazes de guiar a nação no sentido de uma mudança, de uma recuperação, de uma profunda degradação social. Se nós não temos essas grandes personalidades para nos forjar, para nos moldar, então queremos oferecer essa iniciativa para vocês. Queremos participar nós também, eu e o Diego também queremos participar desse processo de formação. Juntos, de braços dados, como uma linha de frente de um exército, vamos conquistar o nosso coração para Cristo, para conquistar o Brasil para Cristo. Esse processo de formação é a conquista do nosso coração. A batalha que nós vivemos, no dia a dia eu e o Diego vivemos, também queremos viver com vocês. De ir abrindo espaço no nosso coração, arrumando a casa para que Cristo estabeleça aqui o seu reinado. O que é essa iniciativa, então? A Cristiada, como a gente já reafirmou várias vezes durante essa semana, tem exemplos aos milhares para nos oferecer. A Cristiada, enquanto fenômeno histórico, é riquíssima para nos fazer entender como se forjar nesta entrega a Cristo e a Cristo Rei. Ela é o melhor ambiente histórico para a gente entender isso. E ela tem muito a nos dizer no nosso contexto atual, nesse processo, grande desafio que nós passamos. Então, o que a gente pensa em oferecer nessa iniciativa? Um curso inédito em português, não há nada parecido em português, de 8 aulas, divididas em 23 partes, quase 10 horas de aula. Nós dividimos entre mim e o Diego a elaboração e a execução deste curso. Um curso para que nós possamos revisitar este período e aprender dos cristeiros como eles se forjaram por Cristo. Entender o contexto deles, os desafios, os problemas, as soluções que eles acharam, para então daí tirar exemplos para aplicarmos na nossa realidade essas soluções, para superarmos os desafios que o nosso contexto social nos traz. Então, primeira coisa dessa iniciativa, primeiro componente que vai ser esta ferramenta para formar um novo Brasil, um Brasil de mártires, neste sentido, não de puros, de santos, de já eleitos e escolhidos, mas de pessoas dispostas, que lutam para estarem dispostas a se entregar por Cristo. Então, um curso de quase 10 horas de aula, 8 aulas de curso, dividido em 23 partes, com vasto material bibliográfico, mas ao mesmo tempo é um curso muito simples, não demanda nenhum conhecimento prévio. Beabá. É um curso simples, prático, objetivo. A gente buscou pegar os principais fatos históricos, aqueles que mais diziam ao nosso contexto histórico, ao nosso contexto atual, social. Então está muito objetivo o curso. Nós conseguimos comprimi-lo, compactá-lo, fazê-lo de uma forma bem prática. Então, este curso sobre a Cristiada. Além do curso sobre a Cristiada, nós também queremos oferecer para essa comunidade que se vai formar, para este novo Brasil de mártires, de pessoas dispostas a se entregar por Cristo, queremos oferecer um outro curso, um segundo curso, que será de aulas ao vivo e quinzenais, comigo e com o Diego, sobre a ação social, a atuação social dos católicos. E a gente vai se formar junto para ver como o católico deve atuar na sociedade.
Nesse curso vai ter doutrina social da igreja, análise de contexto, de conjuntura, técnicas de liderança. É um curso completo de atuação social que vai durar 6 meses. Nós vamos fazer com calma. Aulas ao vivo quinzenais, 2 aulas por mês, em que com calma, durante 6 meses, então 12 aulas, dividida em 6 meses, nós vamos aprender como um católico deve atuar na sociedade. Como deve ser a ação social dos católicos no nosso contexto atual. Então, primeiro, aprender com os cristãos. Agora, aplicar na nossa realidade social. E, além disso, é um pedido que muitos de vocês têm feito. A gente sabe que essa semana é muito corrida, já estamos no final de ano, é muito material que a gente disponibilizou durante a semana, todos os dias, e ficou disponível só durante 24 horas. Então a gente vai disponibilizar todo o material da Semana de Cristo Rei, todas as lives, de domingo a domingo, todas as aulas dos convidados, de domingo a domingo, mais todo o material da página, as orações, os textos de meditação, os propósitos, os exemplos de cristeiros, todo esse material que ficará disponível só durante 24 horas, vai disponibilizar permanentemente para a comunidade, para o Brasil, para os membros fundadores do Brasil de Mártires. Então, nós vamos disponibilizar todo o material da Semana de Cristo Rei que vocês tiveram acesso só durante 24 horas, de todos os dias. Nós vamos disponibilizar permanentemente mais. Vocês tiveram acesso, a gente disponibilizou para vocês no primeiro e no segundo dia, nós disponibilizamos um dossiê da aula. E aí, das aulas, dos temas de cada dia. Então, nós queremos agora disponibilizar para você de todos os dias, de domingo a domingo, um dossiê para cada dia. De domingo e segunda nós disponibilizamos, agora queremos disponibilizar para os membros fundadores do Brasil de Mártires um dossiê para cada dia. Então, além de todo o material que já estava disponível, mais este material. Então, essa iniciativa vai oferecer 2 cursos. Um curso sobre a cristiada, para rever esse período histórico e aprender com os cristeiros, agora como se fosse de geração para geração. Aprender como lutar por Cristo Rei, como estar disposto a lutar por Cristo Rei. E um curso sobre a ação social dos católicos, já aplicado na prática, no nosso contexto social, político. Um curso sobre a ação social dos católicos. Mas todo o material da Semana de Cristo Rei para vocês terem acesso permanente. Só isso já é muita coisa. Mas nós queremos, de fato, oferecer uma ferramenta para Cristo Rei, para nos forjar. Porque o Brasil precisa de pessoas forjadas por Cristo Rei. O Brasil precisa desses togados de sangue, pelo sangue de Cristo, pelo sangue real de Cristo, por esta decisão por se entregar por Cristo. Então, além desses 3 materiais, um curso sobre a cristiada, um curso sobre o Brasil de Mártires, um curso, todo o material da Semana de Cristo Rei, um curso por si só, as aulas dos convidados, as lives, as páginas do dia, mais o dossiê para cada dia. Nós estamos disponibilizando agora para vocês alguns bônus, 4 bônus. Primeiro, uma biografia do Padre Pro, aquele exemplo cristeiro que nós utilizamos na sexta-feira desta Semana de Cristo Rei. Uma biografia inédita em português, inédita. Um e-book com a biografia do Padre Pro, especificamente, como um exemplo cristeiro, e é uma biografia mais detalhada, com calma, para que a gente possa entender a vida e a entrega do Padre Pro, deste mártir. Então, uma biografia, um e-book, uma biografia do Padre Pro. Mas também, primeiro bônus. Segundo bônus, queremos disponibilizar também uma biografia, esta inédita, mas não há nada em português sobre. Há pouquíssima coisa, há alguns poucos artigos dele em português. Queremos disponibilizar uma biografia inédita em português do Beato Anacleto Gonzalez Flores. Não há nada no Brasil sobre ele. Então, queremos disponibilizar de forma exclusiva para os membros
do Brasil de Mártires, para os membros fundadores, uma biografia em formato de e-book, em formato digital, sobre o Beato Anacleto Gonzalez Flores. Então, o segundo bônus, primeiro, uma biografia do Padre Pro, uma biografia do Anacleto. Além disso, queremos oferecer para vocês como bônus também uma revista digital mensal sobre a espiritualidade de Cristo Rei, em PDF, em formato digital. Todo mês, durante 6 meses, daqui até a festa do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos nos formando na espiritualidade de Cristo Rei, com o curso sobre a Cristiada, com o curso, as aulas ao vivo, com todo o material da Semana de Cristo Rei, com as biografias e mais este bônus, uma revista digital mensal para os membros fundadores. E como um quarto bônus, queremos oferecer para vocês também um manual de orações, consagrações, ladainhas, hinos e cânticos próprios da espiritualidade de Cristo Rei, em formato digital. Um manual de oração, também inédito em português. Um manual que te ajude a aplicar na prática, na vida espiritual, a espiritualidade de Cristo Rei. Agora vocês podem pensar, mas eu não tenho tempo. Primeiro ponto, este material vai ficar disponível permanentemente. Não vai ser a correria da semana. Muitos podem pensar, essa semana eu não consegui aproveitar tudo e era menos material, agora com mais eu não vou conseguir. Não, não vai ter prazo para acesso, limite de acesso, nada. Vai ficar... subscreveu a iniciativa, liberado o acesso, está disponível. A gente brincou até que o material vai ficar disponível até a segunda vinda de Cristo. Até a segunda vinda de Cristo está lá disponível seu acesso, está liberado seu acesso ao material. E depois disso também não vai ser necessário mais. Vai ficar permanentemente disponível. Nós propomos aí um percurso de 6 meses, mas cada um no seu tempo. Cada um segundo as suas condições. Não há limite nenhum. Não quer dizer que daqui a 6 meses vamos fechar o acesso a todo mundo. Não, vocês vão ter acesso permanente. Além disso, os cursos, as aulas, além de disponibilizar em vídeo, para que vocês possam assistir, também disponibilizaremos em formato de áudio. Então, se você precisar rever, reescutar alguma aula, ou tá na correria, arrumando casa, escutando, indo ao trabalho, voltando, algum contexto que você não possa ver o vídeo, você vai ter acesso ao material em áudio, em formato de podcast, para que vocês possam escutar. Então, tranquilo, você consegue encaixar na sua rotina tranquilamente o estudo desse material. Nós, quando sentamos, eu e o Diego e a equipe que esteve envolvida na Semana de Cristo Rei e na estruturação dessa iniciativa, o primeiro ponto que nós colocamos e foi um consenso precisamos oferecer este material e precisamos que seja com uma qualidade profissional. Precisa oferecer realmente o máximo possível de qualidade. As pessoas não podem ter um motivo porque o material não estava esteticamente tão chamativo, porque o material não estava disponível da forma correta, porque o material não estava tão fácil, tão bem revisado. A gente não pode deixar com que as pessoas não acessem o material por esses motivos. Então precisa ser de forma profissional. É para Cristo Rei que estamos fazendo isso, e para ele temos que fazer da melhor forma possível. De forma profissional, uma qualidade, um nível, um padrão profissional. Isso foi um ponto que nós decidimos. Mas para fazer dessa forma, nós precisamos, então, para ter acesso a esse material com uma qualidade profissional, com a qualidade que vocês viram que a gente fez na Semana de Cristo Rei, nós precisamos, então, cobrar um valor de vocês para acessar esse material que está sendo produzido com uma qualidade superior. Nós sentamos e fomos ver qual que é o valor que deveria ser cobrado para ter acesso a esse material.
Fizemos uma pesquisa de mercado, olhamos com as pessoas, discutimos, foi uma equipe envolvida nisso, e chegamos a um valor que a gente está oferecendo 2 cursos sobre a Cristiada, um curso de atuação social dos católicos, todo o material da semana, todas as aulas ao vivo, as lives, todas as aulas dos convidados, mais as páginas, mais os dossiês, mais 2 livros, um livro sobre o Padre Pro, um livro sobre o Anacleto Gonzalez Flores, em formato digital. 6 revistas, uma revista digital mensal durante 6 meses, mais um manual de oração. A gente colocou, etiquetou o preço, fez a tabela de preço para cada um desses materiais separados, e aí nós chegamos ao valor de R$ 689, não querendo ter um lucro exorbitante, não aproveitando nenhuma oportunidade de mercado, porque tudo é material inédito, esse assunto não há outro material no Brasil a respeito. Nós não quisemos aproveitar isso, então, cobrando um preço justo, a gente chegaria a esse preço de R$ 689. E eu digo para vocês, este é um preço barato. Se quiser comprar, existem alguns livros sobre a Cristiada no Brasil, mas são muito poucos e todos muito resumidos. Existe material de qualidade, mas resumido. Tem um livro da Edições Cristo Rei sobre a Cristiada, excelente qualidade, mas é um livro pequeno, resumido. É um voo panorâmico. Existe uma aula do professor Rafael Vitório Brudbeck de excelente qualidade, mas não é um curso inteiro, é uma aula inserida num curso de guerra católica. Então, em português não há material. Para estudar esse tema, você precisa comprar material internacional. E não é tão fácil, porque na América do Sul não existe pouquíssima coisa. Não dá nem para importar de um país perto. Teria que importar do México, e mesmo assim é muito difícil trazer livro do México. Muito difícil. Muito difícil. Então você precisa saber uma língua. Muitos textos são difíceis, é um espanhol mais antigo, então você precisa saber bem o espanhol. E mesmo assim é difícil de trazer, não é fácil. Eu mesmo eu fui ao México há alguns anos, estudar com pessoas que estudam esse tema. O Diego viveu no México, mexicano, teve uma experiência vivencial com o assunto. Eu já há quase 10 anos estudo o assunto. Pelo menos a bibliografia básica, com certeza eu já passei por ela. Conheço as principais teses sobre o tema. O Diego, ele não fala, não comenta, mas ele é descendente tanto de pessoas que estiveram do lado do exército, que combateu os cristeiros, mas também de cristeiros. O Diego é descendente de cristeiros. Ele tem um tio-avô que teve um desempenho destacado na Cristiada. Então, vocês vão ter acesso a um material produzido por gente que está já há tempos estudando o assunto. Eu há pelo menos 9 anos estudo o assunto. Já fui ao México para estudar esse assunto. O Diego é mexicano, tem experiência vivencial com o assunto. Então, mas nós não consideramos isso no preço. Consideramos o preço nu e cru e chegamos ao valor de R$ 689, que não paga nem metade da passagem. A passagem hoje para o México custa aí R$ 3.000. É mais ou menos isso. Só a passagem, mais estadia, mais alimentação lá, mais o preço dos livros. Também não é fácil de achar, são lugares específicos, não você acha em qualquer lugar. Então, tá barato, bem barato. Nós não consideramos a dificuldade, a exclusividade do tema, nada disso na composição do preço, chegamos a esse preço. Mas nós não queremos fazer isso para o nosso sustento. Graças a Deus, Deus nos deu as nossas profissões, onde a gente exerce e garante o sustento das nossas famílias.
nós queremos fazer isso para que Cristo forme um novo Brasil. Nós queremos fazer isso pelo Brasil. Então, nós não vamos cobrar esse preço, que nós já consideramos um preço baixo, já é barato. Nós resolvemos oferecer para vocês um desconto, um descontaço, justamente para que todos possam ter acesso ao tema, todos possam se tornar um membro fundador. Um desconto que levou o preço desse curso de R$ 689 para R$ 197. Então é por esse preço que nós vamos oferecer para vocês a oportunidade de participar desta comunidade de formação a Cristo Rei. R$ 197. E ainda para facilitar, nós colocamos a possibilidade de dividir isso no cartão de crédito em até 6 vezes. Vai ficar a parcela de R$ 35,75 por mês. Nós vamos fazer esse período de formação durante 6 meses, então você pode dividir até 6 vezes, uma parcela por mês de R$ 35,00 e alguns centavos. Eu fiz dividir aqui, deu R$ 1,20 por dia. Por R$ 1,20 você acessa essa iniciativa. Você se torna um membro fundador desta iniciativa do Brasil de Mártires. R$ 1,20 é um cafezinho. Pega o seu orçamento lá, se não tem sobrando esse dinheiro, corta o cafezinho da manhã. Aquele pingado que você toma de manhã, toma ele em casa e R$ 1,20 você economiza por dia, pronto. Já tem o dinheiro para pagar. Já está coberto o valor para participar dessa iniciativa inédita no Brasil. Inédita no Brasil. E ainda, se você comprou o material, se subscreveu, se tornou um membro fundador, viu o material e nos primeiros 30 dias da subscrição você viu que não era aquilo que esperava, não era aquilo que queria, realmente não estava, não atendeu às suas expectativas a respeito do material. Ainda que esteja um material de excelente qualidade, a gente confia nisso, porque realmente a gente trabalhou bem para oferecer para vocês o melhor. Por Cristo Rei, nós estamos oferecendo uma oportunidade nos primeiros 30 dias após a subscrição. É só mandar uma mensagem para a nossa equipe, seu dinheiro de volta integral, sem nenhum desconto. Te devolvemos o dinheiro de forma integral, exceto alguma taxa que precise pagar e tal, mas taxa assim, do portal de pagamento, alguma coisa assim. Eu nem sei se tem. Aí tem que ver com a nossa equipe que está cuidando dessa questão administrativa, se tiver alguma taxa do portal, mas é coisa mínima. O dinheiro que viria para a gente, para a equipe que está fazendo isso, que se estruturou a iniciativa, te devolvemos de forma integral. Durante os primeiros 30 dias, se tiver uma desistência e não quiser mais estar subscrito à iniciativa. Então, porque a gente acredita que é um material que vocês vão gostar muito. Só que a gente quer caminhar juntos. Então, a gente não vai oferecer a possibilidade de, a qualquer tempo e hora, as pessoas poderem subscrever a esse projeto, a essa iniciativa, se tornarem membros fundadores do Brasil de Mártires. A gente, então, abriu as inscrições até quinta-feira, dia 28/11, 28 de novembro. As inscrições estarão abertas só até as 23h59 do dia 28/11, quinta-feira desta semana, para que nós consigamos ir juntos, todos no mesmo passo, nesse processo de formação até a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, não dá para perder essa oportunidade. Pode ser que a gente abra depois de novo a oportunidade de subscrever? Pode, mas não é um planejamento que a gente tem. Eu não posso prometer. A gente não tem, de fato, não tem planejamento nenhum. Se a gente vê a necessidade de que as pessoas realmente precisam agora seja aberto de novo, a gente pode abrir. Mas não há nada garantido. Não é nosso plano abrir.
Então, só até quinta-feira, 28/11, vocês conseguem acessar. E por esse preço, tá tão barato que eu tenho certeza que se um dia a gente abrir de novo, dificilmente será nesse mesmo preço. Por esse preço, só até quinta-feira, dia 28/11. E a gente não sabe se vai abrir de novo. Então, vocês precisam subscrever até este dia. Então é isso. Essa alternativa, este convite que nós queremos fazer no final desta semana. Continuar este processo de forja de formação. Quanto Cristo Rei fez em nós durante esta uma semana, quanto mais Ele pode fazer durante estes 6 meses, esses próximos 6 meses, até a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus de 2020. O Brasil precisa de leigos formados na espiritualidade de Cristo Rei. É a chance histórica, a oportunidade histórica do Brasil. Precisa disso. A oportunidade está aí. A chance está aí. Vamos aproveitar. Precisamos aproveitar por Cristo e pelo nosso Brasil. Pelos nossos irmãos que sofrem tanto com essa crise. Eles precisam de homens e mulheres dispostos a entregar a sua vida por Cristo. Cristo nos chama. Cristo nos convoca para isso. Então é o convite que eu e o Diego temos, e toda a equipe que está trabalhando nisso tem para fazer a vocês. Vamos juntos, nós, nesta comunidade, com contato pessoal meu e do Diego e da equipe com vocês. Vocês vão ter acesso a gente para a gente tirar dúvidas, conversar e tal. Mas também entre vocês. Vão poder formar de fato uma comunidade de amigos, todos imbuídos do mesmo desejo, ver Cristo reinar no Brasil. Vamos juntos, de braços dados, ser essa linha de frente que vai conquistar corações, famílias e o Estado para Cristo nosso Rei. Se interessou? Gostou da proposta? Aceita o convite? Aqui na descrição do vídeo tem a página com todas as informações, a descrição de todo o material e o link para se subscrever. Basta acessar a página que está aqui na descrição deste vídeo. Basta acessar aí, vai ter todas as informações. Aqueles que têm meu número do WhatsApp no grupo do WhatsApp, todos que estão como administradores são da equipe. Então podem conversar com qualquer um deles, que qualquer dúvida eles podem tirar. Basta conversar com eles, a gente tira qualquer dúvida, mas acessem, subscrevam-se. Só até quinta-feira, dia 28/11, Cristo Rei precisa de nós. Precisamos conquistar o Brasil. Cristo Rei quis precisar de nós para conquistar o Brasil para o seu reinado, para o reinado de seu coração. Terminamos aqui para esta semana com esta proposta e esse convite. Vamos agradecer a Deus a vivência dessa semana, a vivência dessa solenidade, pedir a Ele que agora nesses próximos 6 meses que se abre até a festa do Sagrado Coração de Jesus, Ele nos forge e forme em sua espiritualidade Cristo Rei. Vamos oferecer a Cristo pelas mãos de Maria Santíssima, entregar nas mãos puríssimas de Maria Rainha, Imperatriz das Américas, a Virgem de Guadalupe, entregar estas intenções, esse processo de formação que nós vamos viver juntos, esta comunidade de um novo Brasil, de um Brasil de mártires que está se formando. Vamos entregar isso a Deus pelas mãos de Maria e terminar o nosso momento. Muito obrigado a vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, lembremos que estamos diante da santa presença de Deus. Adoremos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, agradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, feche os vossos olhos misericordiosos a nos volver.
e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santos e mártires de Cristo Rei, rogai por nós. Viva Cristo Rei! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo